Tá, chegou, Fábio. Alô, 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 bem-vindo. como está? Tudo bem? Tudo bem? Como está? Você está falando de Portugal, é isso? E eu estou falando Estou- dos Estados Unidos. A gente está no norte, separados por um grande oceano. Exatamente, eu estou em Sintra. Você está em Sintra, que é uma cidade charmosíssima, bonita. É a aristocracia modernizada, né? Está com coração no Brasil, é isso, né, que eu estou entendendo? Bom, eu estou com a cabeça no Brasil, eu não consigo parar de pensar nessa eleição. E essa eleição parece que deve estar há um ano e meio a eleição. Eu não aguento, mas passa um dia, parece que passou 20 minutos. Não chega dia 30, não chega. Você sabe como é que é a gravidez, né? É 8 meses e um século. É isso. Vocês estão entendendo onde a gente está, né? A gente já está, assim, quando falta 3 dias, que é um século e mais um milênio. Então, agora a gente está, assim, contagem regressiva. Tá difícil, né? Eu estava aqui contando para eles que a gente está com o nosso terceiro convidado e, assim, tanta gente tão interessante para conversar. Que agora, veja bem, você também eu estou vendo que você está, né, querendo falar, querendo dialogar, conversar. Então, assim, a gente tem convidados, gente, ó, de humoristas a pastores, de indígenas a, enfim, quase fisiculturistas que não tem, mas poderia ter. Tem políticos, tem liberais, tem empresários, tem tudo. Então, eu acho que assim, isso é a frente ampla, né, Fábio? A gente não quer É, eu, que a eu frente. quero ouvir também, assim, eu tô querendo muito ouvir as pessoas e entender. Eu tô um pouco assustado, assim, de entender que 50% da população do Brasil pensa diametralmente oposto ao que eu penso, assim, é um negócio muito aflitivo. Mas é a população do meu país, do país que eu vivo, o país que eu amo, o país que eu já fui a 55 países no mundo e é o país mais lindo de todos, assim, é um país incrível que a gente tem na mão. E eu fiquei muito abalado de pensar assim, que 50% do país não tem o mesmo entendimento. É diferente de não concordar com uma coisa ou outra. É de pensar uma coisa absolutamente oposta. Assim. Isso é muito assustador. Assim, que as pessoas não conseguem ver uma coisa que eu acho óbvia e imagino eu que elas pensam a mesma coisa. Como é que o Fábio não vê o óbvio? Então eu resolvi conversar com as pessoas não com os fanáticos, né? Com os indecisos, com quem vai votar nulo, branco, quem votou no primeiro turno na Simone ou no Ciro, para conversar com essas pessoas e entender por que eles estão indecisos. Eu acho que a gente está no mesmo esforço de ouvir, de falar um pouco, de escutar e de fazer algum tipo de contato. A gente quer fazer contato. E eu vou usar uma palavra aqui, eu sou mais promíscua que você, no sentido que eu estou falando com todo mundo. Então, olha, você é meu trabalho, né, gente? Meu trabalho é assim, eu sempre falo, é o trabalho melhor do mundo. Eu ponho minha tenda aqui, eu sento, ponho uma cadeira e ó, Eu até ia te pedir, porque tem muita gente aqui, hum, público que veio, que me segue, que veio aqui, e como essa live é sua, não é minha, as pessoas vi muita gente perguntando, Fábio, com quem que você está conversando? Quem que é? Então eu vou te pedir, humildemente, que se apresente para o meu eu público. ia pedir a mesma coisa. Eu ia Pronto, pedir a mesma ótimo. coisa. Então, olha que delícia. Gente, a gente está fazendo uma festa, nós dois, a gente está fazendo uma balada, somos os anfitriões. Sabe aquela melhor festa? É que os amigos se conhecem, porque aí dá liga. Aí dá match, você sabe que sempre sai alguma coisa interessante, né? Então, Total. melhor coisa, gente, eu sou Maria Homem, eu trabalho com psicanálise. E estou numa interface que é subjetividade, o que passa na nossa cabeça, como opera a nossa mente em conexão com o mundo. Então, é sujeito-mundo, é coração, mente, corpo, espírito, sociedade.
subjetividade contemporânea, o que é fazer laço social hoje, o que é casar, o que é amar, o que é bater, o que é competir, o que é consumir, como é que a gente faz família, não faz, como é que a gente compra, vende, como é que é a nossa imagem, rede social, enfim, eu estou nesse universo. E por isso que eu estou nas redes, às vezes mais sociais, às vezes mais insociais, e conversando com tanta gente assim. E então, Fábio, você se apresenta aqui também. Aliás, antes de começar pelo mote que a gente combinou, eu tenho um comentário para fazer, olhando aqui alguns comentários que eu estou vendo. Mas fala aí, quem é você? Não precisa muito, dispensa explicações, mas apresente-se do seu jeito, quero ouvir. Claro, é sempre bom. Eu sou Fábio, sou um ator, comediante, que hoje apresento alguns programas. Faço Papo de Segunda no GNT, faço Que História é Essa, Porchat, no GNT e na Globo, e sou um dos sócios fundadores do Porta dos Fundos, um coletivo criativo que está há 10 anos aí, e sou uma pessoa que gosta de gente, de conversar com pessoas, de ouvir pessoas, de me embrenhar no meio das pessoas. Eu sou um curioso e por isso mesmo eu adoro conversar, bater papo. E adoro quando a live não é minha, porque daí eu posso falar muito. Ó, então, você fica à vontade, você fala muito. Antes a gente combinou, gente, ó, a gente combinou de falar de cultura, de humor. A gente vai pegar vários pedaços da vida. Essa série de lives aqui, né? A gente, enfim, vou deixar um spoiler aqui. Talvez, vamos ver se a Tebet vai cumprir a promessa de dar um horário. Mas você conversou ontem com a Tebet e a gente deve conversar semana que vem. Segunda-feira tem Marina, amanhã tem Tabata, tem Érica Hilton, tem pastor Henrique Vieira, tem pastor Ed René Kivitz, tem Eloy, que é da indígena. Então, assim, a gente tem uma variedade maravilhosa do que é o Brasil. Acho que isso é interessante também, a gente poder dialogar com todos. Todo mundo é livre para falar o que quiser, Fábio, mas como tem esse cardápio de seres humanos, a gente pode falar de lógica liberal, que nem a gente falou segunda com Pedro Doria, mas a gente também pode ir para o humor, para a cultura. Teve na live com o Pedro um cara que falava sexo, sexo, sexo. Aí eu falei, gente, quarta-feira, espera que a gente vai. Então é hoje, gente. Hoje é família, comportamento, humor, enfim. Vamos ver o que vai sair dessa conversa. Mas eu quero abrir com o seguinte: quando a gente fez o post dessa live e que tinha aquelas nossas fotinhos, aí tinha um comentário que era assim: já imagino o assunto. Blé, vômitos. Aqueles emojis, né? Então eu já vou querer dar uma teorizadinha, que é a seguinte: quando você fala já imagino o assunto, o que você está falando? Que é o teu imaginário que está indo, né? Você está assumindo isso, você está dizendo que você já sabe o que é, você já tem um saber a priori, você já deixa o seu universo imaginário saber o que vem. O imaginário ele é fundamental para a gente viver. É a imagem que a gente forma o eu, é que a gente se comunica, a gente existe no mundo, a gente cria. É incrível. Só que o imaginário é prisão. Porque aí você faz aquela imagem, você fica tentando se encaixar naquilo. A gente faz um avatar de WhatsApp, de Face, a gente tem um elo religioso com aquela imagem muitas vezes fetichizada, idealizada. Então eu diria para você, não imagina nada, abre seu coração, tá? Ou imagine para criar, faz assim, ouve o que a gente quer falar, né? Ouve o que a gente quer conversar, que é a posição analítica? Talvez tenha gente aqui que está aí na psicanálise, né? O que é a posição analítica? É você ouvir, mas assim, totalmente, assim, abre tudo. Quem é você? O que é o casamento? O que é o amor?
de fato, não com o delírio imaginário que você projeta no outro e depois você sofre, depois você se decepciona. O que é realmente o amor? É você ouvir profundamente. Então, eu estou vendo que tem muitas bandeiras e muitos corações, tem muitos símbolos, tem muitos emojis aqui. Acho ótimo, a gente está marcando posição. É bom também marcar posição. Mas, enfim, eu queria fazer esse convite, esse introito aqui, Fábio. Você consegue ouvir de fato o outro? É difícil, muitas vezes porque a gente não quer ouvir, muitas vezes porque a gente não está prestando atenção, ah, a, a parar para ouvir o outro, e mesmo quando a gente acha que a gente quer ouvir o outro, a gente fala, ah, eu queria muito conversar com você, te ouvir. É mentira. A gente quer que você concorde com aquilo que eu acho, né? Mesmo eu estou na dúvida, eu não sei se eu vou para frente ou para trás, mas é que para frente é muito melhor. Eu acho que para frente, não sei o quê. Você, no fim, você quer que a pessoa fale, você está certo. Eu acho que a gente sempre quer que as pessoas concordem com a gente, confirmem o que a gente pensa, o que a gente acha. É muito difícil. Claro que eu estou generalizando, mas é muito difícil a gente, de verdade, querer ouvir uma opinião. E como é difícil mudar de opinião. Como é difícil quando você já está tendencioso para um lugar, você abrir mão daquilo tudo e olhar para uma outra perspectiva. Então, ouvir não é fácil, porque a gente precisa realmente estar meio que desconectado de tudo e mais conectado com a gente mesmo, né? Pra É, gente se conectar e, opa, peraí. Então deixa eu ouvir, deixa eu me sintonizar nessa minha rádio aqui para ouvir de verdade. E pode ser que realmente a sua opinião estiver certa mesmo, e a sua intuição, ou o seu desejo, enfim, o que quer. Até porque, é, no fim das contas, quase sempre não existe um certo ou errado, né? Claro que talvez num crime exista o errado, mas eu estou pensando em decisões da vida do dia a dia. Existe só o que vai te fazer melhor ou pior, o que realmente, que opção, e talvez nem isso, o que vai te levar para que caminho que você está topando seguir, né? Então é difícil ouvir, e eu percebo cada vez mais isso. No fim das contas, as pessoas já chegam com opiniões muito formadas, mesmo as pessoas que comentam, não aqui exatamente, aqui também, mas quando eu conversando nessas lives com as pessoas, eu vejo as pessoas já vindo muito, é isso, é isso, é isso. E, e é muito interessante ver como as pessoas têm tanta certeza das coisas, como elas sabem o que é. sabem o que Elas não é. elas sabem duas coisas, assim, já entrando na nossa live aqui, quer dizer, já estamos faz um tempo, mas a primeira coisa é você saber o que é, e a outra coisa é você ter um julgamento moral sobre aquilo que você sabe. Então, acho que a primeira coisa é isso, né? Como que a gente já sabe, por exemplo, que Lula é ladrão, e que Bolsonaro destrói. Vamos pegar esses dois, né? É destrutivo, é psicopata, ligado à morte, à destruição, pulsão de morte, e Lula rouba, é ladrão, presidiário, tal. Vamos pegar esses dois grandes arquétipos do mal, né? E você vai escolher um desses dois, você vai se identificar com ele, você vai dizer: porque eu amo o Brasil, eu preciso estar aqui. Porque eu amo o Brasil, eu preciso estar ali. Então, olha que loucura. A gente é o mesmo, como posição, né? Como se identificar com o lugar, querer o bem, dizer que isso é o Brasil e falar por isso eu estou aqui, a operação é a mesma. Então, não sei se dá para todo mundo. É que é muito difícil você tirar o objeto. Se você inverte as caixinhas, inverte o objeto, a gente está falando a mesma coisa. Por isso que a gente vai com tanta luta. Por isso que todo mundo está junto e está se degladiando. Por causa disso, né? Que todo mundo está identificado com esse lugar de que o meu lugar é moral. O meu lugar é de uma superioridade moral. Por isso que eu gosto muito quando a pessoa fala assim, Fábio, você me decepcionou. Talvez a culpa seja sua. Você que estava esperando uma outra coisa de mim, né? É engraçado isso. Quando a pessoa se decepciona,
ou ela fala, esperava outra coisa de você. Pois é, talvez então você tenha que refletir sobre que tipo de olhar e observação você está tendo, que tipo de conclusões você está tirando antes. Porque no fim das contas, se eu não conheço a pessoa, não tenho uma relação com a pessoa, como é que eu posso decepcionar a pessoa, né? Então também tem isso. Eu escuto muito isso. Nossa, você é ótima, gosto muito de você, te sigo, mas você, como posição política, nossa, você é péssima. Você realmente não tem, você não tem bom gosto para escolher suas parcerias e para escolher sua posição política, realmente você não tem bom gosto. Gente, então vamos lá. Fábio, você quer discutir o que é ladrão ou você quer discutir o que é cultura? Por onde você quer começar? Porque todo mundo está falando tanto disso aqui que eu acho que a gente não vai escapar dessa discussão do ladrão, hein? Você Mas eu acho que talvez valha a gente ir para a cultura no sentido de a cultura foi tão atacada e foi tão taxada como inimigo desse governo que aí está, né? Como mamadores, vai secar a teta, você não vai mais pegar dinheiro. É uma coisa tão louca assim que esse governo conseguiu botar os artistas como inimigos da sociedade, como se o problema da saúde e da educação fosse dos artistas que tiraram o dinheiro deles e tal. Talvez valha a pena, e é muito triste a gente ter que explicar por que, que a cultura é importante para um país, para as pessoas. Uma coisa que supostamente já deveria estar implícita e compreendida, mas o óbvio às vezes precisa ser explicado, né? porque ouve bem. Então, sabe que eu estava. A gente está longe. Você está morando aí? Me conta um pouco. Não, eu moro no Rio de Janeiro. Eu estou aqui gravando um programa para a RTP Portuguesa, um programa de entrevistas aqui. Então eu estou ficando aqui, mas amanhã já volto ao Brasil. Ah, tá bom. Então, que bom que deu certo, que a gente se pegou aí no meio do caminho, né? Então, eu tô vivendo esses meses aqui e, assim, teve um momento, uma situação difícil, e aí fui assistir um filme e foi muito bom assistir aquele filme. E realmente eu me emocionei naquela situação e você entende por que que a arte faz rir, faz chorar, enfim, não vamos fazer uma teoria aqui, tem toda uma poética, Aristóteles, o trágico, cômico e tudo mais, assim, mas é maravilhoso você poder decifrar a vida junto com outros humanos. É isso que é cultura. Não é algo muito diferente disso, não é? Total. Qual, qual é o privilégio de você poder viver, né, como a gente sempre fala isso, uma vida examinar Sócrates. A vida que vale a pena viver é uma vida da filosofia, do pensamento. É você até ir na mesa do bar, até no churrasco, até com os amigos. Isso é cultura. Tudo isso é cultura. É o universo simbólico, é a linguagem. Então, por que que a gente precisa demonizar a cultura? Porque a gente está se sentindo fora, que a gente está se sentindo não pertencente, porque você se sente excluído. O que que eu vou te falar? Que todo mundo, no fundo, se sente um pouco excluído. É estrutural. Porque lembra aquela história toda? Vamos voltar para né, mãe bebê, e aí teve um momento que a gente percebeu que a gente não fazia parte do outro. Não é cordão umbilical, não é colo, não é bebê. Teve um corte. Para todo mundo, bem feito, mal feito, você ficou psicótico, você ficou autista, você ficou louco, você não ficou, você ficou ótimo, você sofreu muito, você tem muito ciúme, você tem delírio paranoide, você tem, enfim, você precisa ficar vendo o celular do parceiro. Tudo bem. O que importa é que em algum lugar inconscientemente a gente se sente fora da festa. Tem até a síndrome, né? Eu tô fora da festa. Me deixaram de fora. Então, tem alguma coisa que a gente teria que analisar a gente mesmo. Por que que a gente se sente sempre o terceiro excluído?
É uma questão da gente não ter acesso àquela cultura que eles estão lá falando? Será? É aquela elite? É uma questão da elite que está lá? Você acha que é isso? Sim, a federal é só sexo. Eles têm algo que eu não tenho. Então, eles estão com a mamata. Eles são, né? Porque todas as pesquisas estão dizendo que agora não é só uma questão Lula ou Bolsonaro. É um conflito de projetos de vida, de compreensão de mundo, de visão de mundo, de Weltanschauung, de concepção do sujeito, de concepção de desejo, de gênero, de direito. São duas formas de ver o mundo, muito diferentes. E, de alguma maneira, uma acha que a outra não é digna e me tira do lugar que eu deveria estar. Que não, é assim, como se eu ficasse fora daquilo, como se eu ficasse, eu não merecesse aquilo, eu não entendo aquilo. Você acha que isso te faz sentido ou... Eu fico pensando que, ao mesmo tempo, eu acho que tem um olhar muito de os artistas, porque na verdade as pessoas generalizam o artista como se todo artista fosse famoso, como se todo artista fosse rico, como se todo artista tivesse uma vida maravilhosa, quando na verdade é 5% dos artistas que talvez tenham isso aí, mas então colocam os artistas no mesmo balaio, como se os artistas... Para você é fácil falar, já que você tem essa vida aí maravilhosa, já que você tem tudo. E isso gera até uma certa raiva um pouco. Quem você pensa que você é para falar sobre fome, pobreza, sobre desigualdade? Tem um olhar um pouco equivocado em cima dos artistas, como se eles tivessem esse lugar privilegiado e que se dessem bem, e que, né, porque os artistas são todos lindos e gostosos e comem gente, e tem esse mundo mágico do Instagram, parece que é onde os artistas moram. E acho que existe uma certa desconexão por parte das pessoas dizendo: você não sabe como é. Você não sabe, não vem me dizer que você não sabe como é. E uma desvalorização. O Brasil é um país muito sem educação, e quando a gente fala sem educação, eu sempre bato nessa tecla. As pessoas vão muito para a coisa de saber ler e escrever. E realmente é um problema do Brasil, saber ler e escrever e fazer conta de mais e menos. Mas é que falta de educação é também não saber interpretar um texto. Falta de educação também é não saber argumentar. Falta de educação também não entender, ver um filme e não entender, ver uma obra de arte, não compreender, e não porque existe uma resposta, mas porque não consegue chegar até um tipo de interpretação daquilo ali. E isso pega muitas pessoas, e isso bate muito. Não quero dizer aqui que então quem não entende a arte é ignorante, não é isso. Mas a falta de contato com a cultura, e o brasileiro não vai ao museu, o brasileiro não lê livros, o brasileiro não vai ao cinema, tem pouquíssimos cinemas no Brasil, o cinema é caríssimo, o brasileiro não vai ao teatro. Então, eu estou generalizando, lógico, mas porque é quase que a exceção comprova a regra. Se você for pegar os números, é um pouco isso. E quando, na verdade, a cultura é a voz do país. A cultura, o que a gente faz, o que a gente expressa, tanto na comédia ou num quadro, numa arte, é como, inclusive, as pessoas de fora do país leem o seu país. As pessoas olham o Brasil é um grande exportador de soja, de carne bovina, isso é uma maravilha, que ótimo que o Brasil tem isso. Mas ninguém vem visitar o Brasil porque o Brasil é um grande exportador de soja. Ninguém gosta do Brasil porque fala: eu amo o Brasil porque a soja brasileira... Não é isso. Isso é uma maravilha para nós brasileiros, que a soja representa um valor muito grande na nossa exportação e é um dinheiro que movimenta o país. Isso é uma maravilha, ótimo.
não sendo desmatamento, é ótimo. Uhum. Mas as pessoas vêm ao Brasil, gostam do Brasil, conhecem o Brasil pela música brasileira, pelo futebol, pela comida, pelos artistas brasileiros, pelos filmes, pela Fernanda Montenegro concorrer ao Oscar. Então é muito interessante que o brasileiro É, né? reclama que vamos pegar um exemplo bem básico, né? Ah, o Brasil nunca ganhou o Oscar. Mas aí quando você bota a lei de incentivo para fazer filme, o brasileiro fala, mas não bota lei de incentivo. Bom, enquanto a gente não tiver lei de incentivo para fazer um filme, o Brasil nunca vai ganhar o Oscar. Então as pessoas, o brasileiro é muito confuso nos seus raciocínios e nas suas lógicas. E eu acho que só a conversa, só o diálogo é que vai ser possível para desatar esse nó. É até o que Francisco Bosco fala no livro dele, né? É, no Diálogos Possíveis, porque se a gente não parar para conversar, e a gente não é só os bolsonaristas loucos. Não, não, não. A esquerda também precisa parar para conversar. A militância precisa parar para conversar. Porque nessas minhas lives, é claro que eu estou falando da bolha, da bolha, da bolha, de gente que está no Instagram, que fala comigo. Então, isso não é nem uma amostragem. Mas, para mim, de alguma forma, é. O que eu percebo por essas pessoas que eu conversei é que todas elas só querem um abraço. Elas só querem um abraço. Uhum. Elas só querem um carinho. Elas só querem que você ouça elas. E converse com elas. E eu falei, engraçado, você falou isso, interessante que eu falei isso. As pessoas saem da conversa falando, é possível conversar, é possível dialogar. Nossa, eu nem lembrava mais como é que era isso. Porque as pessoas estão tão agressivas, porque mesmo dentro do erro, mesmo que eu fale uma palavra errada, mesmo que eu fale agora denegrir, não pode falar denegrir, denegrir é uma palavra racista, denegrir você está perfeito. Mas a coisa é tão mais abaixo que se uma pessoa fala equivocadamente, ela nem sabe por quê, mas o que ela fala denegrir e começa a falar racista, você é racista, você não pode falar isso, essa pessoa vai fugir, ela vai embora, ela não vai ficar. Não adianta gritar. Eu entendo, quer dizer, eu nem entendo, mas eu sei que a luta das mulheres, dos gays, dos negros, é antiga e essas pessoas estão morrendo, literalmente. E que ninguém aguenta mais. Os negros não aguentam mais, as mulheres não aguentam mais, os gays também não aguentam mais. Mas se gritar, não vai adiantar. Essa gente. E eu não estou falando aqui, lógico, do cara que, sei lá, bateu em alguém. Porque daí eu não estou falando do crime imediato, né? Não estou falando do cara que realmente estupra uma mulher. Eu não estou falando disso, que aí é lógico que precisa gritar, precisa chamar a polícia. Estou falando assim das pessoas que têm o racismo, o machismo, a homofobia estrutural, intrínseca, que está nele, que ele foi criado assim, que ele não sabe como lidar com aquilo. É difícil lidar com aquilo mesmo. Se você gritar com essas pessoas, elas não vão entender. Por isso, eu não sei se você assistiu o filme Marte 1. Assistiu? Não, ainda não. É maravilhoso. O filme é muito bonito, os atores são excelentes e tem uma coisa muito interessante. É o filme brasileiro que foi escolhido pelo Brasil para ser o representante a uma das vagas do Oscar. Ainda. É um filme dessa galera de Minas que está fazendo uns filmes excelentes. E, e aí, no filme, é uma família de classe baixa em Minas Gerais. E para mim, assim, aquilo ali é um retrato de um Brasil. O filme quase parece um documentário. É o retrato de um Brasil que a gente queria ver. Assim, pessoas humildes, mas que não são burras, não são ignorantes, elas não são idiotas. São pessoas que pensam, que têm referências, que são conectadas, mas que são humildes, que não têm dinheiro, que os pais talvez não tenham estudo. O pai é porteiro, a mãe é empregada doméstica, e que estão trabalhando para dar para os seus filhos. Então a filha já estuda e está na faculdade, e o menino quer ser astronauta. E tem uma coisa, a menina é gay, os pais não sabem, e aí você tem ali, você entende ali naquela família o preconceito, mas você entende como o povo brasileiro, e isso é que a gente tem de tão legal, é uma pena que a gente não consiga estimular mais isso, que o brasileiro, por mais que ele se retraia, a família é acima de tudo. Então,
esse pai, essa mãe que vê essa filha gay, que eles não entendem como agir, como reagir, eles entendem que o que eles precisam é amar essa filha. Eles precisam tentar entender um jeito de fazer com que isso funcione e aceitar. E o que eles querem é que a filha seja feliz. É isso que eles querem. Uhum. Então você vê eles não entendendo. Você vê eles reagindo mal. Mas você vê eles se reaproximando, você vê eles se conversando, se entendendo. E é isso que eu acho lindo do filme. Porque o filme não mostra só uma família, ela é gay. Não, vamos todos aceitar, somos todos iguais. Não é fácil para as pessoas entenderem isso. Ainda não é, espero que um dia seja. Mas ainda não é. Por acaso são uma família humilde, mas não é porque famílias humildes não entendem e as abastadas entendem. Não tem nada disso. A gente tem preconceitos de todos os tipos, em todos os lados, e muitas vezes nas classes altas, muito pior. Mas o que eu quero dizer com isso, porque esse é o retrato dessa família, é uma família brasileira que a gente ama e que a gente gosta, porque eles têm problemas, conflitos, ignorâncias, no sentido não de pobreza, no sentido de ignorância de não conhecer, de não saber, mas uma vontade de que aquela família dê certo, de que o brasileiro dê certo, que o brasileiro funcione. Que quando a gente recebe uma informação, a gente não reage bem necessariamente no mesmo momento. Então, aqueles pais, quando percebem que a filha é gay, eles vão falar, isso mesmo, é a filha, força, vamos lutar contra o machismo, contra a homofobia. Não, primeira coisa, eles reagem para trás. Mas eles vão voltando do jeito deles, no jeito, na calma, nos detalhes, na pequena coisa. E daqui a pouco lá na frente tá tudo bem. Porque o brasileiro um dia foi, e talvez ainda seja de algum jeito, quando não ficam insuflando, amedrontando e botando coisa por fora. É um povo muito família, é um povo que todo mundo mora junto, por questão financeira, lógico, mas que tá a mãe, a avó e o tio, e vem morar, e tem os dois netos lá, e todo mundo na mesma casa. Tem uma coisa da família ter que se entender para fazer dar certo. Tem que se entender. Se você for olhar hoje, é um pouco o que está acontecendo com as famílias separadas por Bolsonaro e Lula, e briga, e grita, e é o ladrão, e é o monstro, e é o abominável. Não adianta gritar. Se gritar, não vai funcionar. Essas pessoas só vão correr para os cantos que elas já estavam. Tem que conversar. É facílimo falar isso sendo um homem branco, hétero, cis, classe alta. Sei muito bem. É fácil falar isso de Portugal. É fácil. Realmente é fácil. E é por isso mesmo que eu tenho que falar. É por isso mesmo. Já que é fácil, eu Fácil, preciso falar. é fácil, mas não é fácil, porque assim, na verdade, sempre falar e escutar é um pouco difícil. E é isso que você falou, de alguma maneira, família. O que que é família? Qual a definição que eu daria de família? Assim? Acabei de falar isso hoje cedo. Família é um grupo pequeno de pessoas que se suportam e se amam no campo da intimidade. É isso que é família. Tem a ver com sangue? Pode ter a ver com sangue, normalmente tem. Mas não necessariamente, cada vez menos. Cada vez menos, porque a gente pode, né? Os casamentos acontecem, depois desacontecem, e aí a gente recasa, a pessoa já tinha um filho. Então, o que que acontece? As famílias se reconfiguram. E aí a gente também pode, enfim, adotar tios, primos, agregados. Que Porque a intimidade é também conflito, necessariamente. Quem eu sou, como é que você vai me ouvir, como que você vai bater em mim, E aí, que bom, né? Sabe que eu acho que a única esperança, o único momento de esperança que eu vi para o Brasil foi um vídeo que circulou, você deve ter visto. Você parou um pouco, mas você voltou. Não, não vamos nos perder. Quem Não, cair, tô aqui volta, ouvindo hein? tudo, tô ouvindo tudo. Cair, volta. Era um vídeo na Bahia, Salvador, Bahia, que tinha dois grupos, um de vermelho, um de amarelo, e aí eles estavam dançando, tinha uma batucada. Você viu esse vídeo? E aí, de repente, a galera se juntou, tinha uma porta-bandeira, assim,
E elas foram se aproximando e dando aquela sambada ali, a música. Aí, assim, me deu aquele átimo. Existe isso. A gente se encontra em algum lugar. É por isso que eu estou falando, a gente está muito mais parecido. Talvez não seja o dia mais estratégico para dizer isso, mas por outro lado, eu acho que é a mais pura verdade. A gente está muito mais perto do que a gente está percebendo. A gente está querendo, assim, acho que a gente concorda com isso, a gente está querendo o bem e a gente tem ferramentas para conversar, para saber o que seria o menos mal. E aí, aqui tem comentários que eles falam, fala de política, e o outro fala, não, não fala de política, pelo amor de Deus, que eu não aguento mais. Fala de censura, não, não fala. É, mas assim, só para falar, eu não sei se vocês estão entendendo, a gente está o tempo todo falando de política, não tá, Fábio? O que é, Lógico. o que é política? É como é que a gente consegue sentar na mesma tribuna sem se matar, sem pegar a bala. Isso que é polis, isso que é cidade. Polis é a cidade, é o debate na cidade. Como é que a gente vai sentar aqui com o pressuposto que a gente vai debater, que a gente vai brigar, que a gente vai discutir, não que a gente vai se destruir. Por isso que tem um lado que é menos desfavorável para o futuro, que é menos destrutivo. Em algum momento a gente vai conseguir se encontrar, né? Na música, na palavra, enfim, na nossa capacidade de pensar. Mas eu quero falar desse negócio de ladrão, de presidiário, mas vai ali, Fábio. O que você quer falar? Fala alguma coisa Não, vamos disso aí, vamos disso aí. Vamos falar de ladrão presidiário. longe disso, não, né? Não dá mais para fugir. No fim das contas, a gente tem que falar disso. O que eu ouvi nas lives que todo mundo fala o Bolsonaro é um monstro, ele é um cara odioso, ele não é humano, ele é péssimo, mas o Lula é ladrão. O Lula é ladrão, o Lula é ladrão. Ladrão, ladrão. Isso, Aí eu isso. falo, mas o Bolsonaro é corrupto, o Bolsonaro rouba também, o governo do Bolsonaro é péssimo. Então, mas o Lula é ladrão. O ladrão, ladrão, ladrão. E eu falo assim, mas pô, você está me dizendo que o Bolsonaro é a pior pessoa do mundo, que o governo dele é horrível. Mas o Lula, ladrão, ladrão. Então, realmente, isso é uma coisa que pegou. E na comparação das pessoas, isso é uma coisa que me choca muito, assim, um cara que não compra vacina, um cara que cria ódio, cria raiva, um cara que não é democrático, o tempo todo ele está falando que eu não concordo com essas eleições, não vou aceitar, se eu perder eu não vou aceitar. O cara estava dizendo isso. Em comparado com o ladrão deixa esse cara tão terrível igual a ele. É curioso isso, né? Como pegou no Lula o Lula ladrão e como não pega no Bolsonaro o Bolsonaro ladrão, mesmo a gente sabendo de vários casos de corrupção no governo Bolsonaro, por exemplo. Então, olha, eu acho que tem vários pontos aí. Acho que merece a gente falar muito mais, mas assim, para começar, eu acho o seguinte. Eu vou falar assim já direto ao ponto aqui, mas é assim, todo mundo quer roubar. A verdade nua e crua é que a gente tem muita vontade, isso é do cotidiano da gente, a gente se apropriar do que é do outro. Ter mais. Ó, eu tô ouvindo um eco. Tá ouvindo? Não, tô tranquilo. É? Bom, tudo bem. Eu vou me ignorar. Eu tô. Tá muito bom. Sanduíches. A gente, todo mundo, premissa zero. Todo mundo quer pegar tudo. A gente tem, vamos dizer, esse super impulso que é de abarcar coisas, de ter coisas e de competir com o outro e de, isso daqui tá aqui, isso daqui é meu, eu quero, alguém deixou aqui, sabe? Onde a gente vê isso de uma maneira clara? Sabe aquele cara que não precisa, mas é cleptomaníaco?
Lembra a história do rabino? Ele não precisa, mas é um impulso incontrolável. Você vai lá, tem que pegar a gravata. Você tem que pegar aquele negócio. Você comprou 5, mas sabe, veio um a mais, você pegou um pouco a mais. Então, esse é o nozinho central, quer você tenha consciência ou não, é que todo mundo deseja roubar. Essa é a fala 1. 2, a gente recalca isso. Isso é interdito na cultura. É tão importante que isso é um mandamento. E eu não estou falando nada dramático. Eu poderia falar que todo mundo também quer matar. Sim, a gente tem um impulso que é de destruição. E também tem um mandamento para isso. Não roubarás, não matarás. O detalhe é que matar, você precisa ter. É muito mais complicado matar. Você concorda? Tanto que muito menos gente mata do que rouba. Por quê? As condições que se unem para matar são mais complexas. 2, a penalidade é maior. 3, você precisa ter muito impulso, muita pulsão junta para de fato. Você tem que estar com muito ódio, você tem que estar numa guerra, você tem que estar sendo atacado para você matar. E roubar, não. Roubar, o tempo inteiro a gente está tendo que se recalcar nessa pulsão de roubar. O tempo todo, literalmente hoje você pode fazer, ó, agora já é quase 8 da noite aí. Você pode pensar quantas vezes você poderia ter dado uma roubadinha no jogo, pegar objeto, pegar ideia, deixar de pagar algum imposto, sacanear num jogo, sacanear alguém, fazer uma intriga. Quantas vezes, você deixou de fazer isso hoje e 2, você fez isso hoje? Eu te desafio. A resposta não é 0 para nenhuma dessas perguntas, só no dia de hoje. Então, por que que cola o ladrão? Por que que é caro para a gente? Porque a gente está lutando contra o nosso espelho, contra a nossa pulsão o tempo inteiro. E como terceira e última parte do que eu vou falar aqui, como é que um cara que eu ainda tive que engolir, ainda tive que é nordestino, que não teve educação, que estava lá na lógica industrial, que fala errado, tal, que beleza, tive que engolir, veio para cá com a promessa, que é sempre a reiterada promessa de limpeza, pureza, anticorrupção, porque, né, as elites roubam. O banqueiro é o cara que é o rico, é o cara que te explora. Então, era alguém mais simples e que você pôs o seu voto de confiança e que te traiu. E ainda era essa coisa que você já achava que tudo bem, vai, que nem Obama, né? Tá, negro. Depois vem o backlash, a onda reacionária e dá um Trump da vida. Então, com tudo que veio da esquerda, do PT, que você já está tendo que viver, toda essa transformação social, como é que, ainda por cima, justamente esse queria organizar e falar como que rouba e rouba tanto? Como é que é isso? Né? Então, o que, que a gente está fazendo? A gente está com ódio atroz. É como se tudo que eu tivesse, então, baixado minhas defesas, agora vem justamente esse. Justamente esse mostra para mim que todo esforço que eu estou fazendo, o tempo inteiro, não adianta nada. Porque olha lá, o cara rouba, né? E aí você acha que é porque as pessoas ficam com essa raiva maior desse cara que traiu elas, que elas têm mais dificuldade de ver, porque o Bolsonaro entrou prometendo acabar com a corrupção, dizendo que ele era honesto e que não Jamais ia. vai ter acordo contra, não só a corrupção, mas contra a política e contra o Centrão. E o que, que ele fez? E o que, que ele é? Ele é o Centrão.
Ele sempre foi o Centrão, ele é PP, é o grande partido do Centrão. Ele é aquilo. Por que que é tão difícil? A gente está, tô escrevendo aqui, a gente está tentando justamente fazer a tessitura e conversa, conversa, conversa da frente ampla, não é isso? Claro, não é para justificar o roubo. As pessoas não acharem que a gente está falando que tudo bem roubar. Não é isso. Mas é um entendimento também disso, porque você olha o Bolsonaro, ele também roubou. Tem a rachadinha, tem as casas compradas com dinheiro vivo. Mas aí começa a me dar a sensação que as pessoas falam: não, peraí, eu fui enganado uma vez. Se eu for enganada duas, aí eu sou muito E, otário. Então a pessoa prefere não ver esse roubo do governo Bolsonaro, esse roubo da racha, prefere achar uma justificativa para isso, com a facilidade do Bolsonaro ser um homem branco, capitão do Sudeste, que é mais aceitável, né? É mais palatável para as pessoas em cima do preconceito. Como é que esse cara tá lá? E se dois caras me enganam, eu sou um otário. exato, exato. Então, eu acho que agora tem uma coisa que é assim, vamos dobrar a aposta. Vamos dobrar a aposta porque a gente não pode duas vezes ser enganado. E não acho que é só o eleitor, eu acho que também a elite. Lembra aquela resistência a fazer um impeachment? De novo, a gente vai perder credibilidade. Um ano depois, já tiramos a Dilma, 2 anos depois, 3 anos depois, acabou o Brasil. Não pode ter outro impeachment. Lembra que esse era o argumento? É semelhante. É semelhante. É como se a gente falasse assim: não, peraí. A história se repete como farsa. Né? Como assim? A repetição, ela é farsesca. Então, aí isso já é tua área, né, Fábio? Aí manda bala você. Porque, assim, é como se a gente não suportasse isso. Não faz sentido. Eu, de novo, tá colocado aqui. Eu já dei a minha esperança. Por isso que muito lulista, petista, ficou com ódio. Se sentiu traído, vingado. Eu vou me vingar. Porque isso foi uma traição. E agora eu vou para outro lado, porque é ladrão. E eu não sou ladrão, eu sou ético. E eu tenho que fazer uma afirmação ética, que é contra, assim, é irracional. É irracional, porque os imóveis, as rachadinhas, o orçamento secreto, isso desvia bilhões. Né? Tem estudos, tem cálculos que isso dá 600 vezes a Petrobras. E a drenagem de dinheiro que sim, teve na Petrobras. Então, como é que a gente consegue? É, uma coisa que tem me assustado em cima disso é interessante esse ponto de vista mesmo. Eu nunca tinha parado para pensar por aí. Mas talvez hoje a gente tenha uma coisa que a gente não tivesse há 20 anos. Talvez não, a gente tem uma coisa, que é a checagem. Né? A gente pode checar. A gente consegue checar as informações. Se eu falar aqui agora, Bolsonaro aprovou o orçamento secreto. Então ele sabe que há roubo. Se ele quisesse, ele impedia isso, mas ele não quis. Não adianta me chamar de mentiroso. Você falar, Fábio inventa. Não, não. Vá lá no Google, cheque os fatos. Nas agências de checagem ou nas matérias que saíram. E você tem no Google, você tem matérias de todos os jornais. Não precisa só ir nos jornais da esquerda, safada, não. Você pode ir para qualquer. E aí você vai averiguar que isso é uma informação correta, de uma investigação, do que já se sabe, já tem gente sendo presa, tem pensadores, políticos, tem várias pessoas falando isso. Mas ainda assim, essas pessoas falam, é mentira, e não querem ir lá ver. Por algum lado, eu talvez seja um ingênuo, um otimista, eu acho que é tudo muito novo. É muita informação, como a gente nunca Muito teve. E a novo. internet é uma coisa que a gente ainda não sabe lidar. Se eu não sei lidar, que dirá a minha mãe. Então, um dia meu pai me ligou e falou assim, tive uma ideia. Eu falei, o quê, pai? Podia ver, isso ano passado, podia ver um site que você coloca a matéria e ele diz se é verdade ou não.
Você escreve uma coisa e ele diz. Eu falei, já existe isso. A agência Lupa faz isso, por exemplo, é uma das que faz. Ele, é? Eu falei, já existe. Ele, tá bom. Ele nem sabia que existia uma possibilidade de checagem de fatos. E depois que soube, tenho certeza que nunca foi lá conferir. Uhum. Eu falo isso para mim, assim, como é que era antigamente, você criança? Você queria atravessar a rua. E seus pais falavam, não, quando você for atravessar a rua, você precisa olhar para os dois lados. Sempre vou ouvir isso, olha para os dois lados para ver se não está vindo carro e atravessa a rua. A ponto de, falou-se tanto que hoje eu, com 39 anos, vou atravessar a rua, eu olho para os dois lados. O que acontece é que as pessoas não estão olhando para os dois lados na internet. Elas não estão olhando para os dois lados quando elas recebem informação. Sobretudo, pessoas que não nasceram na internet. Eu sou uma delas. Não tô falando aqui dos idosos, dos velhos, não, tô falando eu. Estou falando uma geração de 30 para cima, que não nasceu com internet total na veia. Essas pessoas precisam aprender a olhar para os dois lados depois de velhos. Na verdade, os filhos agora precisam ensinar para os pais a olharem para os dois lados. E é isso que não está acontecendo, e é isso que é aflitivo. E ao mesmo tempo, lógico que olhar para os dois lados é mais simples e rápido. É só fazer isso e você olha. Na internet você precisa ir lá no Google, digitar, olhar. Claro, você vai perder 2 minutos da sua vida. Mas 2 minutos hoje em dia é uma eternidade. Então eu sinto que a gente precisa ensinar, ser ensinado e ensinar as pessoas a quando receberem uma informação na internet ou quando ouvirem alguém falar alguma coisa num programa, aqui, como aqui agora, vão olhar para os dois lados, vão na internet Vamos e olhar, vasculhar. vamos olhar para a internet. Isso é uma alfabetização digital, ou, né, a gente está falando alfabetização financeira, alfabetização digital, alfabetização política. Gente, a gente está, ó, atrasado, tem muita coisa para estudar, né? E sabe que aqui tem um cara que pesquisa fake news, um professor americano que pesquisador americano, é com estatística, né? Faz milhares de grupos, dá vários questionários, tem aqueles experimentos com N e tal. Tem um que é tão interessante que para mim caiu uma ficha bem boa, que é a seguinte: ele dá para a pessoa ler um texto falando contra a adoção de crianças por pais de mesmo sexo, por famílias homoparentais. Aí tem lá vários argumentos, está escrito Sociedade Americana de Pediatria. Beleza. Aí a pessoa vai lá e o que você acha daquilo? Eles estão falando, tá, faz sentido. Qual é o problema? Eles estão ensinando a pessoa a checar qual é a origem daquilo, porque não existe. Eu não vou lembrar agora se o nome exato é Sociedade Americana, acho que é Clínica Americana de Pediatria. Isso daí é um agrupamento qualquer de algumas pessoas, de uma igreja qualquer, contra a adoção de crianças por pessoas do mesmo sexo, que deu o nome dessa clínica de pediatria infantil, para convencer as pessoas, é uma militância. E assim como tem site pró-tabaco bancado por indústria de tabaco, de cigarro, tem várias outras, tem sites direitistas enormes, trampistas enormes. Então, qual é o ponto? Você tem que ver quem está falando. Pode parecer tonto isso, mas você tem que ficar escutando o lugar que a gente chamaria de enunciação. Qual é o lugar de fala? Quem é que fez aquele site? Quem te passou essa mensagem? Quem pagou? Quem produziu essa informação? É como se você fosse comprar uma bolsa. Quem foi criança escrava da Venezuela ou do Vietnã que produziu a bolsa? Você não tem agora aquela etiqueta? Consumo consciente, consumo verificado, não é couro de cobra, não é animal morto, não é onça. Gente, é isso. Então é como se a gente estivesse num mundo muito mais difícil. O mundo está complexo. E que bom que está complexo, porque aí a gente vai, né, enfim, vai usar os neurônios. A vida ficou muito complicada. Que bom que a gente
a consciência ela ficou mais complicada e que a gente está aqui tentando se ajudar. Porque o que a gente está fazendo, na verdade, agora já é tentar se ajudar, né, Fábio? A gente está tentando pensar, tá todo mundo junto, tá, né? As pessoas que estão aqui, claro, algumas estão falando 22, 22, 13, 13. Tudo bem, tem uma luta que se traduz em números e tem um ringue. Mas, para além disso, tem embates de lógicas e tem um caminho de aprendizagem, aprendizados, muitos, né? Que a gente está falando aqui, da mãe, do pai, dos amigos, dos cônjuges, como quem fala o que da onde. E vou devolver para você para a gente fechar aqui, né? Porque a gente, enfim, tem poucos minutinhos aqui. E a censura? Quem fala o que é onde e quem tem o direito de barrar quem está mentindo, quem está ofendendo? Existe limite para ofensa, para o humor, sem falar nada que te complique, que eu não quero te complicar e nos complicar a essa altura do debate, mas fala lá. A gente, a liberdade, tão falada ultimamente, é um tema complexo porque é muito fácil lutar pela liberdade da sua família, dos seus amigos. Aí é moleza, lógico. Aí é fácil. Liberdade de expressão das pessoas que falam coisas boas a meu respeito. Aí é uma beleza. A gente tem que lutar pela liberdade da pessoa dizer assim, Fábio, eu te acho uma besta. Eu acho seu filme, eu acho seu filme um horror, acho ele péssimo, acho que ele faz mal para o ser humano. A gente tem que lutar para as pessoas terem o direito de nos achincalhar. Não estou dizendo aqui incitar o ódio, a violência, porque daí isso tudo é crime na Constituição. Eu estou falando aquilo que é contrário ao que a gente acredita. Então, muita gente fala assim, mas não pode falar isso, você não pode falar aquilo, você não pode fazer esse tipo de humor, não pode fazer esse tipo de piada. Não pode. E é muito perigoso não pode, porque o bom senso não existe, cada um tem um bom senso, cada um é a favor e contra, e gosta e não gosta. Não dá para ser em cima do que gosta, do que não gosta. Não dá para ser em cima do que eu acho legal. A gente tem que lutar. Concordo, né? A gente tem que lutar por pessoas estarem aqui falando 13 e 22. A gente tem que estar lutando por alguém falar que eu acho que o Lula não é bom, e outros falando assim, mas eu acho que o Bolsonaro. A gente tem que lutar por isso. Por isso que a liberdade é tão difícil, porque imediatamente, se eu faço uma piada com uma pessoa que caiu do prédio e morreu. Cara, desagradável, horrível. Pra que tanta coisa fazer piada, você vai fazer piada? Mas pode. Poder é diferente de pra quê. Eu concordo pra quê. Eu não faria. Eu acho uma tristeza, eu acho um horror. Pra que rir de uma coisa dessa? Mas pode. Pode. A liberdade é isso. Ela é tênue, porque em dado momento a pessoa fala assim, eu acho que a Maria rouba. Aí já não é mais uma opinião, eu já estou fazendo uma acusação a seu respeito. E aí, como está na Constituição, eu preciso provar que eu só estou acusando você de roubar. É uma coisa. Outra coisa é dizer assim, eu acho a Maria péssima. Essa aí é uma opinião, é o que eu acho. E eu tenho que poder achar. Eu tenho que lutar pelas pessoas dizerem o Fábio é um imbecil. E é isso que a gente precisava lutar, só que é muito difícil nesse momento lutar e entender que a gente está lutando, porque somos sempre um imbecil de alguém, né? Lutar pelos tais nossos imbecis. A liberdade de expressão, a liberdade no humor. Eu acho muito engraçado quando pergunta o limite do humor, porque ninguém pergunta o limite da poesia, o limite da ficção científica, o limite do drama, é o limite do humor, como se o humor fosse uma coisa descolada. Não, é tudo uma coisa só. Não, o limite é a Constituição, porque é o que está lá, o que não pode está lá. O resto tudo pode. É desagradável, é ruim, é horrível, não podia, é triste. Para quê? Tudo isso pode se falar, pode se fazer a crítica, pode ser tudo isso. Mas poder pode. O que eu sinto, também para jogar um último assunto aqui para a gente já encerrar, o que eu sinto
muito nesse momento, assim, no mundo, né? Mas vamos falar do Brasil, é como as pessoas querem pertencer a um grupo, né? Como as pessoas, como gritar 22, gritar 13 é pertencer a um grupo. Conversando com pessoas na live, volta e meia ela falava assim, eu votei no Bolsonaro. Entendeu por quê? Ah, não sei, eu não conheço, eu não vi. A gente precisa estudar mesmo, né? Mas eu mesmo não estudo. No fim das contas, a gente só quer pertencer. A gente só quer gente do nosso lado que fale, é isso mesmo. É, vem aqui, aqui é um lugar quentinho, aqui é gostoso. Você tá, nossa, que ideia boa, como você tem boas ideias. E é muito e tanto faz se esse lugar é a Terra plana, é a vacina do chip, é o que é que seja. Eu preciso fazer parte de um grupo, porque a vida é tão dura, a vida é tão precária, é tão difícil. Ninguém presta atenção em ninguém, ninguém quer me ouvir. Eu me sinto burro, eu me sinto ignorante. Quando de repente alguém fala para mim, é muito bom, Fábio, isso aí é 13. Aí eu vou falar, ó, e gostaram de mim, a gente só quer ser gostado. No fim das contas, a gente só quer gente que gosta da gente. A gente só quer amor, a gente só quer abracinho das pessoas. Se isso for, me fizer ter que ser 22, eu vou ser, mesmo sem saber direito o que que é isso. Ah, eu ouvi dizer, mas o grupo que te aceitar melhor é o grupo que você que está incauto, indeciso, sem entender o que está acontecendo, é para onde você vai. Por isso que eu digo, a gente precisa conversar, a gente precisa dialogar, porque as pessoas elas só querem um carinho, elas só querem entender que elas servem para alguma coisa, que elas são úteis, porque o governo diz para elas que elas não prestam, que elas não são. O governo, não estou dizendo o governo Bolsonaro, esse também, mas eu estou dizendo o governo de modo geral. O Estado, perfeito, o Estado. O Estado joga na cara delas que elas não servem para nada, que elas não merecem nada, que elas não têm água, elas não têm luz, elas têm o esgoto a céu aberto, elas não têm onde viver, onde morar. As pessoas ao redor têm preconceitos, racismo, machismo, homofobia, pobre, não gosta de. Então todo mundo só vai te excluindo. É muito ruim ser excluído. É muito ruim ficar num canto. É muito ruim ninguém olhar para mim quando olham com medo, olham com raiva, olham com nojo. Eu não quero essa gente. Isso vai dando não só raiva e ódio, mas vai dando a sensação de que a gente não pertence. Eu não pertenço mais ao Brasil, eu não pertenço mais ao Rio de Janeiro, eu não pertenço mais à cidade do Rio, eu não pertenço mais ao meu bairro, eu não pertenço mais ao grupo de amigos. Cara, e aí vem um grupinho e fala assim: vem cá, que você pertence aqui, eu vou correndo. A A igreja, sensação é me dá isso. A não é? igreja, perfeito, a igreja. Né? É esse grupo de pertencimento, às vezes o bairro, às vezes o futebol, às vezes, enfim, às vezes a gangue, às vezes o crime, às vezes enfim, o grupo da militância, que pode ser até violenta, sem dúvida. Agora eu vou te falar, a gente só quer um carinho, a gente quer ser amado, a gente quer o pertencimento. Você tá gentil. Eu vou te falar o seguinte: dá para a gente ultrapassar esse pertencimento ao grupo. Ah, dá. Eu fecharia com isso. Não sei se eu estou sendo muito bruta, não sei se seria o melhor para falar agora, mas a verdade nua e crua é que a gente pode e talvez deva ultrapassar exatamente esse estágio da nossa civilização e do nosso desenvolvimento de abrir mão de pensar pela nossa própria cabeça para ficar bem na fita do grupinho. Grupinho não. Grupinho não, chega do grupinho, confia na tua, pensa, discute, debate, sente, como a gente falou, sintoniza aqui, ache as poucas trocas. Não estou fazendo um discurso pró-solidão e pró-solipsismo, vai lá ser eremita, de jeito nenhum. Ache os poucos com quem você troca, e fala, enfim, se conheça, né? Cria, se encha a paciência, tira um sarro, se revele, se desvele, enfim, que senão, né? Qual é a graça da vida? Ir lá de pacotinho em pacotinho, de boiadinha em boiadinha,
para ficar repetindo. É chato, gente, é só repetição. Eu quero alguém que tenha, enfim, a coragem de me revelar algo novo, né, que me traga alguma coisa que eu não sei, não que seja repetição. Totalmente. Achei que se fosse uma consulta, uma análise, eu diria. Então a gente fica por aqui, deu nossa hora. Então, olha, nosso corte, o tempo lógico do nosso convidado que cortou a sessão para gente. Muito obrigada, Fábio. Vou pegar o peão na unha. Até a próxima, né? Vamos depois fazer uma outra série de lives depois dessa eleição para saber e agora. Qualquer que seja o resultado, isso vai estar na nossa cabeça. E agora? E teria muito assunto interessante também, do qual a gente deu uma pequena escapadinha hoje. E eu prometi que a gente ia falar de sexo, a gente não falou, foi culpa do Fábio. Mas vai ter a próxima. Obrigado, gente. Beijo para todo mundo aí. Vamos nessa, dia 30. Vote, vá votar. Vá votar, não se Vai abstenha. votar, vai votar. É. Oi, se você gostou desse vídeo, eu te convido para se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações em primeira mão e acompanhar as várias ideias que circulam por aqui. Te convido também para acompanhar as outras redes que estão aqui na descrição. A gente vai se vendo por aqui. Até a próxima!